Terceira prova do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024, a marcar o regresso a Santa Marta de Penaguião. A bonita paisagem desta região recebeu aqui mais de uma centena de pilotos daquela que é a única jornada de 2 dias deste campeonato. Especial destaque para a grande presença de pilotos internacionais, tal como tinha acontecido em Góis. Novamente, muitos pilotos do Campeonato do Mundo a escolherem Portugal para dar continuidade à sua preparação para o Campeonato do Mundo de Enduro 2024. Foi um grande espetáculo em Santa Marta de Penaguião e a trazer aqui grandes e bonitas surpresas no Campeonato Nacional de Enduro. Começamos com a categoria de Elite 1. Luís Oliveira foi o 5º classificado. O piloto da Oliveira Racing Team andou sempre isolado nesta posição ao longo dos 2 dias em Santa Marta de Penaguião e com este resultado passou agora para a 2ª posição nas contas do campeonato, mas com o mesmo número de pontos do líder. Um resultado importante em termos de campeonato para Luís Oliveira. Ele foi o melhor português a competir nesta categoria. É o 2º na Elite e, em termos absolutos, está na 4ª posição do Campeonato Nacional de Enduro e é também aí o melhor piloto português. Se Luís Oliveira colocou então a sua Yamaha na 5ª posição final, ele ficou a cerca de 2 minutos no somatório dos 2 dias do terceiro classificado. Falamos de Harry Edmondson, piloto com uma Beta. Ele vem do Reino Unido. É também ele um dos pilotos habituais do Campeonato do Mundo, já com muita experiência, filho de um grande nome da década de 80 e 90 do Campeonato do Mundo de Enduro. Edmondson tem estado em Portugal a preparar o início da temporada em termos mundiais e a aproveitar uma vez mais para estar então no Campeonato Nacional de Enduro. Esteve em bonitas lutas ao longo da jornada, mas já não ir além do 4º posto na categoria de Elite 1. Avançamos rapidamente para os lugares de pódio e a 3ª posição. Esta prova ficou entregue a Léo Joyon, mais um piloto com uma Beta que veio de França para o Campeonato Nacional, a surpreender com o seu ritmo, a conseguir aqui um bonito pódio em Santa Marta de Penaguião. Uma estreia no Campeonato Nacional, terminou isolado neste 3º lugar da categoria de Elite 1. Em termos absolutos esteve também dentro do top 5, assim, mais próximo do 4º classificado. Ia ser uma boa estreia para este piloto da Oxmoto com uma Beta, piloto francês, que está então em Portugal. Recordamos que é também em Portugal que se vai iniciar o Campeonato do Mundo de Enduro, com uma dupla jornada, e por isso são muitos pilotos internacionais que têm estado por cá em treinos e também a aproveitarem para participar, para ganhar ritmo competitivo. Já tinha estado em Góis, voltou a estar em destaque em Santa Marta de Penaguião. Falamos de Jamie McKinney, piloto da Fast Eddie Racing com uma Husqvarna, também ele da Grã-Bretanha, ficou apenas 5 segundos e 7 décimas do vencedor desta classe. Foi uma jornada muito animada. McKinney tinha ganho no primeiro dia, mas perdeu tempo no segundo dia, que lhe deu então o 2º posto da geral, mas com este resultado, McKinney é o novo líder do Campeonato Nacional na categoria de Elite 1. Uma boa prestação por parte do britânico, muito espetacular. Foi uma grande luta entre McKinney e aquele que viria a ser o vencedor desta dupla jornada em Santa Marta de Penaguião. Recordamos também que Jamie McKinney aproveita para passar muito tempo em Portugal em treinos. Uma boa adaptação aqui ao solo de Santa Marta de Penaguião. Mais uma estreia no Campeonato Nacional de Enduro, mais um grande piloto internacional. Falamos do francês Théo Espinasse, piloto da Team Beta Oxmoto. Foi o 2º no primeiro dia, mas no segundo dia atacou ao máximo para conseguir levar a vitória e, com este resultado, a ter uma dupla vitória, aliás, a vitória geral nesta prova em Santa Marta de Penaguião. Foi o 2º melhor em termos absolutos. Foi, sem dúvida, uma corrida muito animada por parte destes pilotos e o duelo na categoria de Elite 1 entre Espinasse e McKinney foi absolutamente fantástico. O grande início do campeonato, esta foi a estreia de Espinasse com uma vitória no campeonato que tem agora
Jamie McCaney como líder de Elite 1. No final da prova, ficamos então com as palavras do piloto francês. Je remercie l'organisation d'avoir préparé une course aussi belle, avec des spéciales qui ressemblent vraiment à l'Enduro GP, comme on va retrouver à Faf. Du coup, je suis vraiment content de mon roulage. Quelques réglages encore à peaufiner pour être prêt pour l'ouverture de l'Enduro GP à Faf. Joion na terceira posição, McCaney em segundo e Spinazzi no lugar mais alto do pódio de Elite 1. Avançamos para a classe de Elite 2 e a quinta posição entregue a Gonçalo Reis, piloto do time Easy Motos Maxxis com uma GasGas SC500F, que regressou este ano ao Enduro. Não esteve em Góis, mas voltou a competir em Santa Marta de Naguião e novamente com bom registro foi o quinto classificado no campeonato, na prova aliás, desta Elite 2. Terminou tranquilo nesta posição no somatório dos 2 dias. Tinha sido sexto no primeiro, melhorou para quinto no segundo dia e então no resultado geral a ficar com a quinta posição, sempre piloto espetacular de regresso ao Nacional de Enduro. A quarta posição foi para uma KTM do piloto sueco Peterson Gosta, piloto da Fast Eddie Racing, esteve também aqui em estreia no nosso campeonato nacional, colocou a sua KTM na quarta posição, numa categoria que no primeiro dia tinha visto um piloto a aparecer aqui nos lugares cimeiros, falamos de Alex Antoine, mas o abandono no segundo dia permitiu aqui algumas mexidas na classificação e Peterson Gosta conseguiu então o quarto posto final com a sua KTM e também ele mais uma estreia no nosso campeonato. São estes nomes que nós vamos ver no Campeonato do Mundo de Enduro, que tem 2 jornadas em Portugal a abrirem a temporada. Isto também trazer muito espetáculo, o público aderiu e foi uma grande jornada de Enduro, 2 dias de Santa Marta de Naguião. Recordamos que esta é a única prova de 2 dias nesta temporada. Passamos agora para os lugares de pódio e para um piloto português. Foi ele o melhor piloto português nesta classe. Esteve muito bem, melhorou muito os seus registros em relação às provas anteriores. Conseguiu andar ao ritmo dos mundialistas. Falamos de Renato Silva, piloto da Beta Portugal Motospinha com uma Beta RR 390. Foi o quarto classificado no primeiro dia, terceiro classificado no segundo. Uma importante prestação que permite agora que Renato ocupe a segunda posição do campeonato de Elite 2, enquanto que nas contas do absoluto está no sexto lugar. Foi uma boa prestação, o piloto português a mostrar aqui bom ritmo, ele que continua ainda em evolução neste campeonato nacional de Enduro, já esteve como 2 tempos, agora está como 4 tempos e a fazer aqui um bom resultado. A segunda posição da classe de Elite 2 ficou entregue a Julien Rossali, piloto Sherco da Sherco Portugal, Banco Primos, está a fazer o campeonato nacional. Esteve mais à frente em termos absolutos na prova de Góis, mas mesmo assim com a sua regularidade, um bom resultado que lhe permite dilatar a vantagem no campeonato de Elite 2 e também ser o líder nas contas do absoluto deste campeonato nacional de Enduro. Rossali, piloto francês, que tem estado aqui em Portugal, foi o segundo mais rápido nesta classe, no somatório dos 2 dias e que com este resultado consegue então ser cada vez mais líder. Também ele, um dos pilotos habituais do Campeonato do Mundo, mas que se prevê que esteja na totalidade do Campeonato Nacional de Enduro com a equipa da Sherco Portugal Banco Primos. Bom resultado para Rossali, piloto francês que veio também ele do motocross e está cada vez mais adaptado ao Enduro. Continuamos nos pilotos de Elite 2 e este foi o grande dominador, embora alguns problemas ali numa das passagens por aquela especial, ele dominou por completo ambas as classes, Elite 2 e Absoluto. Falamos de Michael Persson, piloto sueco da Fast Eddie Racing com uma Husqvarna. Foi ele quem levou o melhor em termos absolutos, mais de 1 minuto e 20 segundos de vantagem para o segundo classificado. Um resultado que, a culminar com muitas vitórias nas provas especiais, fez com que Persson assumisse a segunda posição no campeonato Elite Absoluto. Um bom resultado por parte deste piloto sueco, que é um dos grandes nomes do Campeonato do Mundo de Enduro e que deixou as suas palavras no final desta prova. Também ele, mais uma vez, em preparação para o Enduro GP. Yeah, it was a really good race for me. We came here to prepare for Enduro GP, like you say, and I think the special test was
was quite a good one, quite similar to what normally Portugal is providing, I think. And for me, it was a really good race, good preparation, like I say, and yeah, really happy with how I rode and how everything was working. Renato Silva, Julien Rossali e Michael Persson no pódio de Elite 2. Como habitual, também a placa de líder do campeonato para Julien Rossali. Passamos para as classes Open e começamos com Open 1. A quarta posição entregue a André Reis, algumas dificuldades nas passagens pela Extreme Test. O piloto perdeu bastante tempo, mas mesmo assim a ser o quarto melhor da classe de Open 1 e quinto em Open absoluto. Foi este o resultado no somatório dos 2 dias. O piloto que compete com uma Gas 254 tempos da Easy Motos Metalo Cachoeira. Recordamos que André Reis sofreu uma violenta queda na temporada passada, uma lesão bastante grave que o deixou muito tempo arredado de competição. Tem estado novamente de volta para ganhar a confiança e a rapidez que nos tinha habituado, que com este resultado está também na quarta posição do campeonato de Open 1. Passamos para os lugares de pódio e terceiro classificado em ambos os dias foi Francisco Salgado. Francisco Salgado, também ele com uma Gas, mas desta vez uma moto a 2 tempos. Ele que é um piloto da Xavi Moto JPM Gas. Esteve bastante adoentado, mas mesmo assim a conseguir lutar de início ao fim. Foi o terceiro classificado em ambos os dias, terceiro classificado nas contas gerais desta classe e ocupa também a mesma posição no campeonato. Recordamos que, apesar de haver o pódio final com o somatório dos tempos dos 2 dias, as pontuações para o campeonato são independentes. Portanto, os pilotos têm uma classificação no primeiro dia e uma classificação completamente separada no segundo dia para as pontuações em termos de campeonato. Salgado foi terceiro, ele que tem estado numa animada luta com Gonçalo Maria e aqui em Santa Marta de Penaguião. Também os pilotos voltaram a estar muito próximos nestas lutas pela classe Open 1. Gonçalo Maria com uma Husqvarna da M. Coutinho Boncar, piloto que esteve muito bem, tem estado a demonstrar uma boa evolução nesta sua temporada de estreia na classe Open. Com este resultado é agora segundo no campeonato de Open 1. Uma boa prestação que também em Open absoluto permite-lhe agora ser o terceiro classificado. Uma constante evolução para este jovem que vem de Coimbra e que está então mais uma vez a competir no Enduro, mas na sua primeira temporada de Open. Gonçalo Maria foi segundo e ficou atrás daquele que tem sido o grande dominador e curiosamente também um dos seus colegas de treino. Falamos de Ruben Ferreira com uma beta da Beta Portugal Motospinha, dominou novamente a classe de Open 1, mas também a categoria absoluto. Foram os pilotos, aliás, os pilotos de Open 1 ficaram nas 3 primeiras posições de Open absoluto. Com este resultado, Ruben Ferreira mantém-se invencível na classe de Open 1 e na classe Open geral, uma grande prestação nesta sua segunda temporada de Enduro, cada vez mais rápido. E a sua juventude faz adivinhar um bom futuro na modalidade para mais um piloto que evoluiu no motocross e está agora a apostar tudo no Enduro. Foram 2 dias duros, mas correu tudo da melhor forma. Consegui trazer mais uma vitória para mim e para a minha equipe, que era o importante e o principal objetivo. E não podia estar mais satisfeito. Obrigado a todos aqueles que deram o seu apoio este fim de semana e principalmente aos meus pais e à minha equipa Beta Portugal Motospinho. Francisco Salgado, Gonçalo Maria e Ruben Ferreira no pódio de Open 1 e o líder de Open 1 e Open Absoluto, Ruben Ferreira. Avançamos para Open 2 e o lugar mais baixo do pódio entregue a Sven Marker, um piloto alemão que com uma Gas alinhou nesta classe de Open 2. Ele é do Team Enduro Fleischer, foi terceiro isolado. Enfrentou aqui a dureza deste percurso em Santa Marta de Penaguião e a conseguir ser o terceiro em ambos os dias de prova. Uma boa jornada por parte deste piloto, que fez também ele a sua estreia no Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024. Passamos para a segunda posição e continuamos com um piloto muito experiente no Campeonato Nacional de Enduro. Falamos de Marco Correia, piloto que compete com uma Sherco da Sherco Portugal Moto Dreams, muitas temporadas do Campeonato Nacional de Enduro e nesta classe Open.
foi o segundo classificado em ambos os dias e um resultado que lhe permite agora ser o segundo no Campeonato Nacional de Enduro Open 2, mas também em termos absolutos em entrar dentro dos 5 melhores deste mesmo campeonato. Uma boa prestação por parte do piloto de FAF, Marco Correia, que teve aqui uma boa prestação. Recordamos que este é sem dúvida um dos pilotos mais experientes a competir nesta classe Open e no Campeonato Nacional de Enduro. E foi o segundo melhor, tanto no primeiro e no segundo dia de prova, como no somatório das duas jornadas. Vitória para Filipe Tanico, piloto com uma Beta, da Beta Portugal Motospinha. Esteve muito bem aqui em Santa Marta de Penaguião, adaptou-se bem a esta dificuldade. Ele tinha vencido em Santiago do Cacém, em Góis tinha ficado na segunda posição, mas regressou às vitórias em ambos os dias e, como é óbvio, também no somatório dos 2 dias de prova. Com este resultado é o segundo classificado em Open absoluto, atrás do seu colega de equipa que tem dominado a Open 1. Falamos, claro, de Ruben Ferreira. Os pilotos da Beta Portugal Motospinha a serem os mais rápidos tanto em Open 1 como Open 2 e Filipe Tanico, somando a sua mais uma vitória, a sua 3 dias de provas vencidos até ao momento neste Campeonato Nacional de Enduro, e é ele, sem dúvida, o principal candidato ao título de Open 2. Recordamos que Filipe Tanico é um piloto que está então de regresso ao Campeonato Nacional de Enduro. Ele já por cá tinha andado, boas prestações, a regressar na sua melhor forma e desta vez depois de ter vencido nas classes verdes, agora a vencer na Open. Aqui vemos o pódio final com Sven Marker, Marco Correia e Filipe Tanico. Em termos de Campeonato Nacional de Senhoras, repetiu-se aquilo que tinha acontecido em Góis. Em estreia este ano no Campeonato Nacional de Enduro, temos tido Francisca Henriques, com uma Sherco da Honda Lousa Motos. Foi terceira classificada em ambos os dias. Recordamos que Francisca Henriques esteve na categoria Promo Senhoras do Mini Enduro durante algumas temporadas e este ano então a subir ao Campeonato Nacional de Enduro de Senhoras. Embora o fez porque ocupa a terceira posição no campeonato. Tem dado aqui espetáculo também nesta categoria. Boa evolução de prova para prova. E Francisca, uma atleta que vem da Lausanne, a colocar novamente a sua moto no lugar mais baixo do pódio e a ser a terceira classificada. A segunda posição a ficar para a atual campeã nacional nesta classe. Falamos de Mariana Afonso, com uma KTM da Afonso Motos. Temos ali uma queda numa das zonas mais difíceis deste percurso. Na temporada passada, Mariana foi quem conquistou o título de senhoras. Este ano tem registados 3 segundos lugares e um terceiro lugar e que lhe permite ocupar a segunda posição no campeonato de senhoras. E continua tudo em aberto na luta pelo título. Mariana Afonso a querer defender aqui o campeonato conquistado na temporada passada, o seu primeiro campeonato nacional no Enduro. E tem uma grande evolução por parte desta atleta, que vem também de uma família com muita tradição no motociclismo. Nova vitória para mais uma piloto internacional, mas que está há muito tempo no nosso país, no nosso campeonato, como o Husqvarna da Experience Husqvarna. Falamos de Vilde Holt. Mantém-se invencível neste campeonato nacional de Enduro. Mais uma boa prestação, dominou por completo em ambos os dias. Ela também é uma presença habitual no Campeonato do Mundo de Enduro e não deixou os seus créditos por mãos alheias. Venceu, dominou do princípio ao fim esta categoria de senhoras em Santa Marta de Penaguião, no Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024. Uma classe sempre muito especial, uma classe sempre muito acarinhada pelo público que esteve nesta região norte do país. Mais uma vez destacamos as bonitas paisagens desta região. E aqui vemos o pódio final com Francisca Henriques, Mariana Afonso e a líder e vencedora Vilde Holt. Passamos para os veteranos e desta vez Gil do Carmo a não conseguir repetir as vitórias alcançadas nas duas provas anteriores. O piloto com uma Honda da Lousa Motos Góis Motoclube foi o terceiro classificado em ambos os dias, mesmo assim assegurar a liderança do campeonato de uma das classes mais bem disputadas no Campeonato Nacional de Enduro. O trio da frente destacou-se da concorrência, estiveram muito rápidos ao longo de todo o fim de semana. Gil do Carmo, com estes 2 terceiros lugares, fica agora com 7 pontos de vantagem para o segundo classificado no campeonato. O segundo classificado aqui foi Pedro Oliveira,
Também ele com uma gás muito experiente, apenas 19 segundos de diferença para o primeiro no somatório dos 2 dias. Na verdade, Pedro Oliveira foi o mais rápido no primeiro dia, foi o segundo mais rápido no segundo dia. 0 pontos em Góis, apenas 5 pontos em Santiago do Cacém na primeira prova, deixam Pedro Oliveira apenas na 5ª posição do campeonato, mas ele que aqui voltou a mostrar toda a sua qualidade e rapidez, foi o mais rápido no primeiro dia, mas com o somatório dos 2 resultados a deixar na 2ª posição. Manuel Moura, de regresso às vitórias, piloto com a Yamaha Oliveira Racing Team, foi quem levou a melhor no somatório dos 2 dias. O azar na primeira prova do campeonato fez com que perdesse muitos pontos, foi segundo em Góis, começou por ser segundo no primeiro dia em Santa Marta de Penaguião, mas no segundo dia atacou de início ao fim, venceu e permitiu recuperar o tempo perdido no primeiro dia para levar a melhor no somatório da geral de Santa Marta de Penaguião. Grande vitória para Manuel Moura, ele que conta que é um piloto que já conquistou o título de campeão nacional de veteranos e aqui a tentar recuperar esse mesmo título. Pódio final com Gil do Carmo, Pedro Oliveira e o piloto Manuel Moura. Passamos agora para a categoria dos pilotos mais experientes, falamos dos super veteranos e Manuel Carvalho, mais conhecido por Tony Carvalho, foi o terceiro classificado na soma dos 2 dias, piloto da Beta Portugal Motospinha, que com este terceiro lugar no primeiro dia e 4º lugar no segundo, ascende à 3ª posição do Campeonato Nacional de Super Veteranos. Uma prestação muito regular de um piloto que também já é um nome habitual deste Campeonato Nacional de Enduro, agora nos Super Veteranos. Então, mais um pódio para Tony Carvalho. O segundo lugar para Cláudio Belchior, ele que está com uma KTM da Easy Motos Maxxis. No somatório dos 2 dias ficou 46 segundos do vencedor. Vinha de 2 vitórias de Santiago do Cacém e em Góis, venceu o primeiro dia em Santa Marta de Penaguião, mas foi segundo no segundo dia e a ficar também na 2ª posição no somatório dos tempos dos 2 dias de prova. Mesmo assim, continua com 6 pontos de vantagem no campeonato de Super Veteranos, Cláudio Belchior. Uma prestação muito espetacular, também muito rápido, um piloto que também ele já tem muitos anos de enduro e foi aqui o segundo. Passamos para o grande vencedor. Vinha de 2 segundos lugares, começou aqui em Santa Marta de Penaguião por ser segundo no primeiro dia, mas atacou no segundo dia de prova e venceu, recuperou todo o tempo perdido no primeiro dia e terminou com uma vantagem de 46 segundos. E Albano Mota a conseguir a sua primeira vitória da temporada, que lhe permitiu também manter a luta pelo campeonato muito acesa para as 4 provas que se seguem. Albano Mota também uma família com muita tradição no enduro, ele que compete com uma Gás da Amadeiras Motomário Moto 3 Tempos. Foi a primeira vitória do ano para Mota e vemos aqui no pódio, acompanhado por Cláudio Belchior e Tony Carvalho. Passamos para as categorias verdes e começamos com Verdes 3, as motos com a cilindrada mais alta neste Campeonato Nacional de Enduro, Verdes, e Filipe Fragoso a ser o terceiro em ambos os dias, lugar que o deixa na 2ª posição do campeonato. Fragoso compete com uma TM da Auto Fragoso, terminou isolado na 3ª posição nesta jornada dupla em Santa Marta de Penaguião. Fragoso foi então o terceiro. No campeonato continua na luta pelo lugar mais alto destas contas de Verdes 3. O segundo lugar foi para Joel Carvalho, piloto com uma Husqvarna da equipa Licores, Quedas e Dores. Andou aqui próximo da vitória, mas com os 2 segundos lugares, também a ascender ao 3º posto no campeonato. Está a 8 pontos de Filipe Fragoso, que é segundo. Uma boa prestação por parte de Joel Carvalho, com o Husqvarna. Ele que falhou a primeira prova da temporada, mas começou a recuperar os pontos perdidos e então já está aqui a aproximar-se na luta pelo título. Bruno Gomes foi o grande vencedor com uma KTM da Interplaca Oeste Enduro. Bruno Gomes conseguiu as suas primeiras vitórias deste ano nesta classe de Verdes 3. Foi segundo em Santiago do Cacém, terceiro em Góis, mas desta vez venceu em ambos os dias e fica assim isolado na frente do campeonato de Verdes 3. Uma boa prestação por parte deste piloto, também ele já com boa experiência no enduro e um bom regresso ao topo da classificação deste campeonato por parte de Bruno Gomes. Vemos aqui o pódio final com os 3 pilotos. Passamos para Verdes 2
Começamos com um piloto que se tem destacado no trial, Paulo Balas Júnior, com uma Sherco da Motopenedo Sherco Portugal. Conseguiu finalmente um bom resultado esta temporada. As coisas não tinham corrido bem em Góis, mas desta vez a ser quarto no primeiro dia, terceiro no segundo, que lhe valeu no somatório dos dois tempos, do primeiro e do segundo dia, o lugar mais baixo do pódio. E agora quinto no campeonato de Verdes 2, com uma Sherco que, recordamos, está também aqui em bom plano. No ano passado teve em Verdes 1, agora passa para Verdes 2. Ele que é um piloto muito experiente no trial. Albano Mota Júnior, seu pai tinha vencido nos Super Veteranos. Albano Mota Júnior foi o segundo classificado, também ele com uma Gás da Amadeiras, Motomário Moto 3 tempos. Foi o segundo melhor nesta prova aqui em Santa Marta de Naguião. Foi terceiro no primeiro dia, segundo no segundo dia e que com esta pontuação lhe permite estar na liderança do campeonato de Verdes 2. Como tínhamos falado, uma família com muita tradição no enduro e vamos estar aqui em bom destaque. Desta vez, Albano Mota, então, a ser o segundo classificado, mas líder do campeonato de Verdes 2. A vitória foi para Luís Pinto, com uma KTM da El Pinto Ana Racing. Foi o mais rápido, esteve muito rápido ao longo de toda a jornada, fez a sua estreia esta temporada em competição, dominou a classe de Verdes 2 com uma excelente prestação que lhe permitiu também ser um dos mais rápidos, o segundo mais rápido em termos de Verdes absoluto. Boa prestação de Luís Pinto Júnior e a sua estreia em vitórias em Verdes 2 neste Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024. Uma grande vantagem para o segundo classificado Albano Mota Júnior e uma grande vitória para Luís Pinto Júnior, que vemos aqui então o trio nos lugares de pódio. Passamos para Verdes 1 e houve aqui muita disputa nos 3 lugares do pódio. As coisas não correram bem no primeiro dia para Tiago Sena com a sua KTM, foi quarto classificado, mas a melhorar para a segunda posição no segundo dia, que lhe permitiu ficar com o lugar mais baixo do pódio da classificação do somatório das duas jornadas. 23 segundos de diferença para o segundo classificado e Tiago Sena, que com este resultado é o terceiro no campeonato de Verdes 1. Uma prestação importante para este piloto, que se mantém aqui na luta pelo pódio. Ganhou ali pontos a um dos seus adversários e terminou atrás de Tomás Alves com a sua Husqvarna da Worksteel. Alves tinha sido segundo no primeiro dia, foi o terceiro no segundo dia, mas mesmo assim a manter a segunda posição final no somatório dos tempos de ambas as jornadas. Tomás Alves, mais um piloto que vem do motocross, está cada vez mais rápido no enduro e adaptar-se bem aqui às dificuldades de Santa Marta de Penaguião. Segundo lugar para este piloto, numa classe que teve como grande vencedor Fábio Magalhães, que foi também o vencedor em Verdes absoluto. Fábio Magalhães com uma Honda da equipa Rivais de Mérito, muito rápido em ambos os dias. Foi ele que venceu, foi a sua terceira vitória do ano em Verdes 1. Tinha sido apenas quarto em Santiago do Cacém, tinha vencido em Góis e tem aqui dupla vitória em Santa Marta de Penaguião. E que com este resultado é também o líder em Verdes geral. Classe Verdes absoluto, boa prestação por parte do piloto com a sua Honda, que está então na frente de ambos os campeonatos de Verdes 1 e Verdes absoluto. Imagens do pódio final desta classe de Verdes 1, com o líder Fábio Magalhães, que leva a placa de líder de Verdes absoluto. Avançamos agora para a promoção, uma categoria que tem trazido muitos novos pilotos ao Campeonato Nacional de Enduro. E em Santa Marta de Penaguião, o lugar mais baixo do pódio foi para Pedro Pessoa, ele que compete com uma Honda da Lousa Motos Honda Góis Motoclube. Teve a sua estreia em pódios que, com estes 2 terceiros lugares alcançados em Santa Marta de Penaguião, é agora também o terceiro no campeonato, a 19 pontos do segundo lugar e tem 4 pontos de vantagem para o quarto classificado. Uma boa prestação por parte deste piloto, que tem mostrado uma clara evolução nesta categoria. O segundo lugar para Hugo Matos, ele também com uma Gás da HM Sport 272 Enduro. Esteve perto do seu mais direto adversário, mas a ficar a 47 segundos no somatório dos 2 dias. Tinha vencido em Góis, aqui foi segundo em ambos os dias e está a 5 pontos do líder. Tem sido uma troca de resultados
entre estes dois pilotos que têm animado muito esta categoria promoção. E a vitória foi desta vez para Rui Sousa. Em ambos os dias, as suas primeiras vitórias nesta temporada 2024 aos comandos da sua Fantic da Moto Ventura Team Putoline Oil. Um resultado que coloca Rui Sousa na liderança, mas com uma margem bastante curta, são 5 pontos apenas de diferença para Hugo Matos. Uma boa vitória por parte deste piloto que mantém a sua progressão, a sua evolução na classe Júnior. Vemos aqui então o pódio final com Rui Sousa na primeira posição. Fechada a jornada dupla em Santa Marta de Penaguião, é hora de voltar a um local com muita tradição no Enduro Nacional. Falamos de Monsaraz, que volta a fazer parte deste Campeonato Nacional de Enduro e recebe a quarta prova, esta que será novamente de um dia, do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024.